Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações dessa preparação do Verdão, focado no jogo contra o Chelsea, pensando também em quem sabe chegar a umas semifinais. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias dessa preparação. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário. Vamos aí para o vídeo. Jogo de sexta-feira, muitos problemas, né, meu amigo? Boa tarde, prazer estar contigo aqui no Taon. Todo prazer, Vini, falar contigo, todo mundo acompanhando o Taon. Boa tarde a todos. Vai um pouquinho de sol aí, né? Você já esteve em Porto Alegre com 2 graus, foi para fria, zona leste de São Paulo aí no inverno, então receba aqui 31 graus com sensação térmica de 36 aqui no sol da Filadélfia, no horário local aqui 11h27. Palmeiras terminando a sua sessão de treinos aqui no complexo que é do Philadelphia Eagles, né? Time de futebol americano da cidade, atual campeão inclusive da NFL. Segundo trabalho, amigos, que o Abel Ferreira comanda aqui nessa nova base, depois que o Palmeiras saiu, né, da Carolina do Norte, onde ficou hospedado desde o começo da competição lá em Greensboro. Ontem a gente viu um treino também reduzido e hoje, Vini, o elenco também não está completo. Claro que a gente só pôde acompanhar os primeiros 15 minutos, como é bem tradicional, mas já foi possível ver, por exemplo, que o Piquerez não foi para o campo. O Piquerez faz parte desse pacote de problemas que você também adiantou muito bem, né, Vini? Lateral esquerdo uruguaio titular, recebeu o segundo cartão amarelo, já não vai jogar e com um quadro gripal ele também não foi para o campo. Outros problemas estão na defesa, a gente lembra bem, né? Mikael e Bruno Fux são os prováveis substitutos de Gustavo Gomes, né? Expulso e também amarelado, o capitão do time suspenso, e o Murilo, que já tem aquela lesão muscular e já era um desfalque mesmo para o Abel Ferreira. Então, com esse contexto, né, de desfalques, a gente também projeta o seguinte, Vini, o Paulinho não foi para o campo mais uma vez, nem ontem e nem hoje. O Paulinho que tem uma carga totalmente individualizada, né, para o seu trabalho, pela sua condição clínica, e é um assunto tamanho aqui no Palmeiras, não só pelo gol que fez, né, na classificação no último sábado, aqui mesmo na Filadélfia contra o Botafogo, mas o próprio Palmeiras produziu uma entrevista com um médico, com o Dr. Pedro Pontinho, ontem no seu canal oficial, para esclarecer mesmo, né, o que o jogador já vinha falando nas entrevistas, das dores, que o Abel disse também, ainda aqui depois do jogo, sobre a cirurgia que o Paulinho vai fazer, e o Dr. Pedro Pontinho, e agora, Vini, toda a licença que não sou médico, mas vamos tentar traduzir bem didaticamente. Diz que recebeu o jogador, né, no começo do ano. O Paulinho, a gente lembra, fez uma cirurgia em dezembro do ano passado. Esse problema de no osso da canela direita, né, o estresse, uma fratura por estresse. Foi feito todo um trabalho de recuperação, todo um controle de carga, mas o problema maior é a dor, né? Com a carga, com os jogos, com os treinos, a dor continua. Então todo mundo se sentou, o staff do atleta, o próprio atleta, a comissão técnica, a comissão médica, e a decisão realmente vai ser uma nova cirurgia. E aí, em termos muito didáticos, mais uma vez, sem nenhuma pretensão médica, mas a questão é dar estabilidade para a perna direita do Paulinho. Estabilidade, um enxerto ósseo, colocar um implante para que o jogador tenha então essa perna mais firme, mais estável, e aí sim consiga aguentar a carga de treinos e de jogos. Isso é para depois da Copa do Mundo, claro, né, Vini? O Palmeiras conta muito com esse jogador aqui, mesmo que seja por 20, 40 ou 46 minutos, como o Paulinho entrou na última partida e foi tão decisivo. Então, esse aqui é o resumo do Palmeiras. Treinou ontem à tarde, hoje um treino só pela manhã, não é um dia de treinos em 2 períodos, condição climática ainda boa, que a previsão da chuva é só para tarde, e aqui o Palmeiras está sempre de olho na previsão do tempo, porque ontem treinou de sobreaviso, uma possibilidade de raios hoje, só no sol mesmo. Daqui a pouquinho o Vanderlei vai falar com a imprensa, a gente traz ao longo da programação do Sport TV. Vini, volto com você. Excelente, Edgar Alencar explicando em detalhes tudo que está acontecendo aí em relação aos bastidores do Paulinho. Vai passar por uma nova cirurgia, mas só depois da Copa do Mundo de Clubes, porque se der para contar com o cara 90 minutos, ótimo, mas ele tem mostrado, né? Se der para jogar só 30, 40, também tem ajudado bastante. E durante a semana, a gente vai abordar muito com o Edgar Alencar se o Palmeiras vai jogar com 2 zagueiros, até porque não tem tantas opções, se pode pintar um terceiro zagueiro por ali. Mas nós estamos aqui na porta já do Nova Care Complex, CT do Philadelphia Eagles e casa do Palmeiras nessa semana. Daqui a 30 minutinhos, mais ou menos, a gente vai ser liberado para ver os primeiros 15 da segunda atividade do Palmeiras aqui na Filadélfia. Ontem à tarde o time já treinou, fez seu primeiro treino depois da folga na classificação contra o Botafogo. Ontem só foram a campo os jogadores que não entraram em campo, com exceção do Mikael e do Everton, enquanto a maior parte dos jogadores que atuaram contra o Botafogo no sábado ficaram na academia fazendo regenerativo. Ontem a gente teve até aquele susto do weather delay, né?
o alerta de tempestade aqui foi acionado, a gente quase que não conseguiu ter imagens do treinamento, o treinamento percorreu bem, mas antes os jogadores tiveram que ficar ali dentro de um casulinho, a gente também, nós jornalistas também ficamos, um bastidor até na hora que fui gravar o boletim para nossa programação, na hora que eu estava terminando começou a cair um pé d'água e a gente ficou todo encharcado por conta da chuva, mas deu tudo certo. A gente conseguiu fazer o boletim para mandar para a programação. Agora, hoje, a expectativa é para saber se o Paulinho também vai estar entre aqueles que vão estar no gramado. A gente sabe que o Paulinho está com todas as limitações por conta do problema que ele tem físico. O Abel Ferreira, no último final de semana, confirmou que após o Mundial ele vai fazer a operação. E ontem, o Dr. Pedro Pontin, médico do Palmeiras, falou um pouco sobre isso. Entende que é um atleta que faz parte de um projeto de longo prazo, um atleta jovem, um atleta talentoso, né? E explicamos para ele quais seriam as possibilidades de tratamento e, obviamente, o atleta entendendo tudo isso, optou-se então por fazer uma nova investida, um novo tratamento. Aqui a gente não quer que ele passe uma temporada se desgastando, se colocando em risco para fazer outros tipos de lesão quando o atleta joga nessas circunstâncias. Foi conversado novamente com o atleta, juntamente com a comissão técnica, e chegou-se à conclusão de que o melhor a se fazer seria interromper, né, essa fase, retroagir um pouco no tratamento para a gente fazer uma nova investida, uma nova cirurgia. Bom, o novo procedimento basicamente é uma fixação desse osso. A gente pretende usar um implante que ele seja resistente o suficiente para aguentar a nova carga que ele vai ser submetido posteriormente. Agrega-se, junta-se a essa fixação o que a gente chama de enxerto ósseo, que é um material do próprio corpo do atleta colocado no local da lesão, e essa fixação então ela vai prover a estabilidade, vai deixar o osso com a maior estabilidade possível para aguentar então futuramente as cargas de treinos e jogos que o atleta será submetido. Tá aí então a fala do Dr. Pedro Pontin. O Palmeiras, como eu falei, volta a campo hoje. A gente fica nessa expectativa do Paulinho. E eu vou dar aqui, já entrando aqui, vou devolver para vocês aí do estúdio para já entrar aqui, porque o sol tá dando moca e a gente vai ali para um pouco do ar-condicionado para curtir um pouquinho, dar uma relaxada nesse calor que tá complicado aqui na Filadélfia, meus amigos. Chove e fica mais quente. Tá parecendo o Rio de Janeiro no verão. A tela de quem? Do Paulinho? Ele falou de um filé com queijo tão lindo aqui que eu até desconcentrei, rapaz. Que negócio. Perto da hora do almoço ainda. Dosando minutos, os 15 jogos de Paulinho no Palmeiras. Minutos incluem acréscimos. Então ele atuou até 30 minutos em 6 jogos, entre 30 e 40 minutos. Não, desculpa, 5 jogos até 30 minutos. Não é isso? Isso. E entre 30 e 40, 6 jogos e 4 jogos mais de 40 minutos. Independentemente dos números, que fica na lembrança são os gols importantes, né? Os bons jogos que o Paulinho tem feito com pouco tempo, não é isso? O gol contra o Inter Miami recoloca o Palmeiras no jogo para virar primeiro colocado do grupo e fugir do Paris Saint-Germain. Exato. E daí o gol contra o Botafogo, e para pegar o Botafogo, e o gol contra o Botafogo decide o jogo e classifica o Palmeiras. Só o dinheiro que o Paulinho deu ao Palmeiras nesses 2 gols, ao fazer o Palmeiras empatar com o Inter Miami, que tem a premiação do empate, o Palmeiras ganhar do Botafogo, tem a premiação da vitória, e mais o Palmeiras avançar uma fase a mais, porque talvez fosse eliminado se pegasse o Paris Saint-Germain nas oitavas, já pagou o salário do Paulinho por todo esse tempo que ele está parado. E vai ficar ainda. E gols à parte, ele muda a dinâmica do Palmeiras, né? Ele dá uma outra vida ao ataque do Palmeiras. Ele participa de uma maneira muito mais efetiva do que muita gente que tem mais minuto e mais expectativa, se é que vocês me entendem. E isso só aumenta... Tá falando do Tigrinho? Do Tigrinho, diretamente do Tigrinho. Do jogo do Tigrinho, que não tem sido aquele jogo. E isso só aumenta a angústia em relação ao que esse rapaz poderia fazer na sua melhor forma, né? Então agora já está definido que haverá uma outra operação. É uma fratura por estresse. Seja para ficar bem, né? De vez, né? Ficar bom. É, porque o cálculo do torcedor é simples. Se com esses minutos ele faz tudo isso... Imagina no auge da forma. A gente sabe que é um jogador que veio realmente para elevar o patamar do Palmeiras, que vem sendo muito alto há muito tempo. Né?
E que legal que aconteceu essa questão do Mundial pro Paulinho, porque poderia ficar muito marcado negativamente por algo que não é culpa dele, né? Uma fratura que teve tratamento, não se recuperou. E, assim, no começo, os jogos que ele vinha tendo, não vinha tendo grande atuação, que é completamente compreensível pelo que ele está passando fisicamente. Então, poderia ser uma temporada extremamente traumática, de alguém que mal conseguiu jogar, não conseguiu render no seu melhor nível por conta disso, vai ter que passar por outra cirurgia, mas mesmo assim, com toda a limitação, com todo o desafio, ele mudou totalmente a história do Palmeiras no Mundial. E ainda que a temporada, não sei, tomara que ele volte e consiga ainda jogar depois do Mundial, consiga voltar na reta final da temporada e possa jogar. Mas o saldo acaba sendo positivo mesmo ele tendo jogado tão pouco. E mostra o potencial desse jogador, né? A gente já viu no Atlético Mineiro, uma pena também na passagem do futebol europeu no Bayer Leverkusen, muito também por conta de lesões. Isso acho que acabou minando muito o que ele poderia ter feito no futebol alemão, mas jogador espetacular e que legal que ele pode estar no Mundial escrevendo um primeiro ano, assim, extremamente positivo, mesmo um pouco jogando por conta dessa limitação que não é culpa dele. E mostra também o equilíbrio emocional dele. Também. Né? Da cabeça, sabendo que atua pouco, e mesmo o pouco que pode atuar, contribui. Quer dizer, como é que ele consegue separar essas coisas mentalmente, assim, não se deixa bater. Tanto, né, professor, para estrear pelo Palmeiras. Não é só se deixar bater, mas também não se deixar pressionado, né? Porque ele sabe que ele custou caro, ele sabe que ele é um investimento alto, que o clube, que os companheiros de time que dividem vestiário com ele contam com o futebol dele, ele foi contratado para isso e não está conseguindo entregar. Então, isso cria uma pressão para o jogador. Ele próprio se pressiona e, às vezes, ele entra muito ansioso para querer resolver e mostrar que valeu a pena investir. E, às vezes, o jogador até se complica nessa ansiedade, nessa pressão que ele próprio se impõe. E o Paulinho está conseguindo resolver. Eu imagino que o Paulinho esteja um pouco leve em relação a isso. Ele deve estar chateado de não poder jogar. Deve estar, não. Ele certamente está chateado por não poder jogar, mas ele sabe que, pelo menos assim, dentro do que ele pôde, ele entregou. E no momento de pressão, não só nele, mas em cima do Palmeiras, porque esse é o ano que o Palmeiras foi lá e colocou o dinheiro. Então, assim, era um time extremamente bem sucedido dentro do planejamento, né, da sua administração e dentro do trabalho excelente do Abel Ferreira, mas nesse ano acho que houve uma cobrança maior em cima do Palmeiras justamente por investimentos como o do Paulinho, como o do Vitor Roque. Antes você já teve, ainda que não seja um investimento que ele veio a fim de contrato, mas do Felipe Anderson. Então você vê um Palmeiras se mobilizando muito mais em contratações, então tem toda essa pressão. E aí, para o Paulinho, tendo essa dificuldade, acho que isso acaba tirando um peso mesmo, embora tenha essa frustração de não poder estar jogando. E mais um ponto positivo para o Abel pela maneira inteligente e paciente que ele tem usado o Paulinho. Né? Então é mais um fruto desse trabalho tão assim, coerente, tão consistente, que permite esse tipo de coisa. Ou fosse um outro momento de um outro clube qualquer, o Paulinho ia ser visto como o salvador da pátria, ia ter uma pressão para jogar e bota para jogar os minutos que dá. E o Abel tem controlado isso muito bem também. E provavelmente o Abel tem que trabalhar muito, imagino eu, a cabeça do Estevão para essa continuidade do Mundial. Se o Palmeiras passar ou se não passar seria o último jogo, mas enfim, claro que o Verdão quer passar. E exatamente quando ele vai jogar contra o Chelsea, num Mundial em que ele deu uma declaração, que alguns não gostaram, que ele, né, fez um barulho e tal. Ele, na minha visão, foi sincero, talvez nem precisasse, né, ou não devesse, mas enfim, eu não vi nada demais, mas chamou a atenção ele dizendo que está com dificuldade para focar, porque já está negociado, está aí há poucos dias, talvez, de ir para um clube europeu, para uma transferência para o Chelsea. Eu, na minha cabeça, fico me imaginando que é inevitável o cara pensar naquilo, mas ele tem que focar no Palmeiras, ele ainda é jogador do Palmeiras. E sábado tem Chelsea e Palmeiras. Justo, e aí, Bia? Chelsea nunca. Então, sexta-feira, já mudei para sábado. Sexta-feira. O torcedor do Chelsea, a imprensa inglesa, estão de olho no Estevão. Eles ficam de olho no Estevão, sabendo que é uma grande promessa. O novo Neymar, isso é o novo Neymar, né? É o que o Chelsea Eles contratou. Estão falando do novo Neymar? Eu vi algumas menções já disso, assim. Espero que seja o velho Neymar. E assim, teve até gente o torcedor do Chelsea, que depois da derrota do Chelsea para o Flamengo, até viu um lado positivo disso, pensando, isso mostra como o futebol brasileiro tem um nível alto, mostra como o jogador que a gente contratou, que é estrela lá, ele tem um nível alto.
Eles estão pensando muito no Estevão. Mas eu acho que é uma questão interna dele. Eu não acho que o Chelsea está mandando um recado ali para pressionar. Óbvio que não. Até seria um absurdo fazer isso. Mas eu acho que o próprio Estevão se pressiona porque, assim, ao mesmo tempo que ele quer ganhar pelo Palmeiras, assim... ele tem que focar no Palmeiras, tem que focar em ganhar o jogo, é quem paga o salário dele ainda, é o time que ele foi formado, o time que apoia. Tudo isso é verdade, eu tenho certeza que ele está pensando nisso, tá? Mas, assim, ele é um ser humano. Ele é um ser humano. O ser humano tem emoções que você não consegue controlar. É um ser humano de 18 anos de idade. Um ser humano de 47 como eu já não consegue controlar as emoções sempre. Mas um de 18 menos ainda. Então, você não consegue controlar suas emoções. Se ele se sentir pressionado, se ele se sentir na necessidade de ter que mostrar serviço, ele só está mostrando que ele é um ser humano. O Di Maria saindo do Benfica é uma coisa. Ele sair do Palmeiras para o Chelsea é outra completamente diferente. O Massantuono também jogou pelo River, já sabendo que vai sair para o Real Madrid. Eu só acho que ele, até por ser um ser humano, não devia ter cometido esse sincericídio de ter falado. Porque aí a torcida do Palmeiras começa. Já tem a história de que o rapaz não rendeu em jogos que a torcida gostaria que rendesse, fazendo gol em clássico, aquela história toda. O cara que joga contra o Cuiabá acaba botando muita lenha nessa fogueira, entendeu? Se ele ficasse na dele e não falasse nada, teria evitado um estresse. Eu também acho que não foi benéfica a declaração para ele. De fato, era melhor não ter falado. Mas eu acho que tem uma repercussão muito grande em cima de algo que, sinceramente, acho que se fez muito alarde em cima dessa declaração. E acho que você tem que considerar... é um garoto de 18 anos, assim, que está no momento... Acho que foi até o Zupac que trouxe alguns dias atrás... Como ele é a imagem do Palmeiras no Mundial. De repente, ok, você está aqui no Brasil, sendo um garoto extremamente promissor, se fala muito de você. Agora ele está num nível global, em que ele está lá nos Estados Unidos, vendo outdoor com o rosto dele e tudo mais, com toda expectativa, imprensa inglesa falando. Você tem que considerar isso. E a declaração dele, acho que também foi um barulho muito grande, porque ele só foi sincero. Ele não estava falando, ele não foi desrespeitoso com o Palmeiras, ele não faltou profissionalismo, ele só foi sincero naquilo que está sentindo e falou: olha, eu estou focado, eu quero jogar, mas está difícil e é completamente normal. Na minha visão, é natural. É natural. Difícil mesmo. Ok, seria melhor não ter falado? Eu concordo, mas assim... É um garoto de 18 anos, não vai esperar que ele vai falar tudo exatamente como se deveria. É algo, acho que também pegar leve com isso, ok, poderia não ter falado, mas não precisa também ser uma repercussão tão grande assim, questionar a postura dele. Acho que não é por aí. Também você tem que se tomar cuidado em relação a isso, porque é completamente compreensível que esteja sendo difícil para ele focar por tudo que está acontecendo, sobretudo agora que ele vai enfrentar o futuro clube. Então é uma situação bastante complexa. É que o futebol é um campo minado, né? Se dá o azar do Palmeiras não passar com uma má atuação do rapaz, é o que mais vai se falar, infelizmente. As pessoas são cruéis nesse sentido. Vou trazer aqui mais algumas informações sobre essa lesão do Paulinho, né? Uma matéria publicada no ge.com, abre aspas, Paulinho deve ter longa parada após a Copa de Clubes. Saiba plano do Palmeiras para a recuperação. Atacante vai passar por cirurgia na canela quando voltar ao Brasil. Paulinho deve ter uma parada longa após o Mundial de Clubes. O atacante vai passar por uma nova cirurgia na canela na perna direita. O coordenador médico do Palmeiras e a projeção de um período de recuperação semelhante ao do procedimento da temporada passada que foi feito ainda pela equipe médica do Atlético Mineiro. Este é o período calculado no Verdão para que o camisa 10 seja liberado para retornar aos treinos. Também após realizar uma fixação com enxerto ósseo. O clube ainda não divulgou a data do novo procedimento. A partir disso, há o trabalho de fortalecimento muscular, retorno às atividades com o grupo, além da recuperação do ritmo de jogo. Caso o procedimento seja realizado já agora em julho, após o Mundial, é possível prever que o período de recuperação vá até outubro ou novembro. Como o calendário do futebol brasileiro está previsto para seguir até o final de dezembro, há a possibilidade de Paulinho voltar ainda nessa temporada. O clube, contudo, não quer colocar o prazo e acelerar o seu retorno, até porque ele tem um contrato até o final de 2029. A expectativa no Verdão é corrigir o problema que incomoda o jogador desde a temporada passada. Ele sofreu essa fratura após uma pancada em um treino no Atlético Mineiro e jogou mais de um semestre à base de injeções. Lembrando que Paulinho vai estar disponível no jogo contra o Chelsea, mas lembrando que ele só pode jogar 30, 40 minutos,
por causa das dores fortes que ele vem sentindo. Infelizmente, o Palmeiras vai perder esse grande jogador para o resto da temporada, que ia ser muito importante, principalmente com Brasileirão, Libertadores, que o Palmeiras vai encarar no restante da temporada. Mas vamos ver aí como vai ser essa questão de bastidores, porque há muita especulação de possíveis reforços para dar aquela encorpada no elenco, porque o Palmeiras vai precisar nesse segundo semestre. Enfim, essas são algumas informações aí sobre Paulinho. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!